Eu sou Miriam Nogueira e vou continuar a leitura do livro Paulo, o maior líder do cristianismo, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Capítulo 2. Um perseguidor implacável. O zelo sem entendimento pode ser uma arma perigosíssima. Muitos crimes hediondos têm sido praticados em nome de Deus. Com Paulo, não foi diferente. Ele foi um perseguidor implacável. Gálatas 1,13. Ele usou sua influência e força para esmagar os discípulos de Cristo. Perseguiu Cristo, Atos 26:9, a religião de Cristo, Atos 22:4, e os seguidores de Cristo, Atos 26:11. Paulo foi o mais severo perseguidor da igreja em seus albores. Olhando pelo retrovisor, fazendo uma retrospectiva do seu passado, escreveu a Timóteo: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. 1 Timóteo 1,13. Ele feria os cristãos com a língua e com os punhos. Fazia isso com arrogância e soberba. Usava os instrumentos legais e também a truculência física. Paulo é visto como perseguidor. Ressaltamos aqui alguns pontos importantes. Paulo via a si mesmo como perseguidor. Ao escrever à igreja de Corinto, diz que se considerava o menor dos apóstolos e até não era digno de ser chamado apóstolo, uma vez que havia perseguido a igreja de Deus. 1 Coríntios 15:9. Escrevendo aos Gálatas, testemunha, abre aspas, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Fecha aspas. Gálatas 1,13. Diante do povo de Jerusalém confessou, abre aspas, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, fecha aspas. Atos 22:4. Diante do rei Agripa, ele testemunhou, abre aspas, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando o matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Fecha aspas. Atos 26, 9-11. Cristo o viu como perseguidor. Quando Paulo, enfurecidamente, ia para Damasco com o propósito de manietar e trazer amarrados os discípulos de Cristo para Jerusalém, a fim de lançá-los na prisão, Cristo apareceu-lhe de maneira gloriosa na estrada de Damasco, perguntando-lhe, abre aspas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Fecha aspas. Atos 26:14. Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Perseguir os membros do corpo
é perseguir a cabeça do corpo. Perseguir a noiva é perseguir o noivo. Paulo não estava apenas se levantando contra homens, mas contra o próprio Deus. Aqueles que ferem os santos de Deus tocam na menina dos olhos de Deus. O povo de Damasco o viu como perseguidor. O zelo sem entendimento pode levar um homem a fazer loucuras. Paulo atacou furiosamente os cristãos. Ananias, morador de Damasco, disse ao Senhor acerca dele, abre aspas, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Fecha aspas. Atos 9, 13 e 14. O mesmo aconteceu logo que começou a pregar em Damasco. A reação do povo foi imediata. Abre aspas. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Fecha aspas. Atos 9, 21. Os discípulos de Jerusalém o viram como perseguidor. Quando Paulo fugiu de Damasco e foi para Jerusalém com a intenção de ser acolhido pelos discípulos, eles não acreditavam nele. Pensavam que se tratava de mais um estratagema para perseguir os cristãos. Lucas relata esse fato assim, abre aspas, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Fecha aspas. Atos 9, 26. Paulo é um perseguidor cruel e resistente. Duas descrições metafóricas ilustram a crueldade das perseguições de Paulo aos cristãos. Primeiro, ele é visto como uma fera selvagem. A igreja em Jerusalém foi duramente perseguida e muitos cristãos fugiram pregando o evangelho. Atos 8, 1 a 4. Alguns deles foram para Damasco. E agora, Paulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dispõe-se a ir a Damasco para manietar, prender e arrastar presos para Jerusalém aqueles que professavam o nome de Cristo. Atos 9, 1 e 2. Ele queria destruir os crentes em Jerusalém, por isso os caçava por toda parte, para trazê-los de volta a Jerusalém e ali os exterminar. Essa expressão, respirando ameaças e morte, literalmente é a mesma para descrever uma fera selvagem que furiosamente extermina o corpo de uma presa. Na linguagem dos crentes de Damasco, Paulo era um exterminador, Atos 9, 21. Paulo era um monstro selado, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento na vida dos cristãos primitivos. A expressão, abre aspas, respirando ainda ameaças e morte, fecha aspas, era também uma alusão ao arfar e ao bufar dos animais selvagens. Paulo parecia mais um animal selvagem do que um homem. Em suas próprias palavras, ele estava, abre aspas, demasiadamente enfurecido, fecha aspas. Atos 26, 11.
Nada é mais perigoso do que o radicalismo religioso sem entendimento. Muitas guerras santas já foram declaradas por causa dessa atitude ensandecida. Milhares de pessoas já morreram em nome de Deus para sustentar essa causa em glória. Muito sangue já foi derramado para satisfazer os caprichos desses religiosos dominados pelo zelo sem entendimento. A expressão, abre aspas, respirando ameaças e morte, fecha aspas, descreve também uma fera selvagem saltando sobre a presa para devorá-la. Paulo era uma fera selvagem, uma ameaça concreta para todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. Não poupava homens nem mulheres. Perseguiu religião do caminho até a morte. Atos 22, 4. Estava determinado a praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Atos 26, 9. Ele estava determinado a banir da terra o cristianismo. Não podia aceitar que um nazareno, crucificado como um criminoso, pudesse ser o Messias prometido de Deus. Não podia aceitar que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido dependurado numa cruz. Não podia crer que uma pessoa pregada na cruz e, consequentemente, considerada pecadora e maldita, pudesse ser o Salvador do mundo. Segundo, ele é visto como um touro bravo. O Senhor Jesus, mesmo sendo perseguido por Paulo, não abriu mão de sua vida. A fúria de Paulo pelo nome de Jesus, o Nazareno, não anulou o propósito eletivo de Deus, que escolheu Paulo antes mesmo de ele nascer e o separou para o ministério. Paulo mesmo testemunhou esse fato, abre aspas, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Fecha aspas. Gálatas 1, 15, 16. Um touro bravo é amansado pelo aguilhão. O Senhor começou a ferroar sua consciência ao mostrar como aqueles discípulos presos, torturados e mortos morriam com serenidade. O algoz estava furioso, mas as vítimas morriam cantando e orando. Quando Estevão foi apedrejado em Jerusalém e derramava o seu sangue, Paulo consentia em sua morte e guardava as vestes daqueles que o apedrejavam. Atos 22, 20. Paulo, porém, recusava-se a ceder mesmo diante desses aguilhões. Como uma fera selvagem, dirigiu-se a Damasco. Respirava ameaças e morte. Atos 9:1. Seu prazer era matar em nome de Deus aqueles que abraçavam a fé cristã. Jesus então apareceu-lhe em refulgente glória no caminho de Damasco, derruba-o ao chão e lhe pergunta, abre aspas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Fecha aspas. Atos 26, 14. O boi bravo, enfim, estava no chão, subjugado, manso, domado. Atos 9, 3 a 5. Uma força maior do que seu ódio entrou em seu peito. Uma luz maior do que seu zelo o dominou. Aquele a quem ele perseguia, com todas as forças da sua alma, agora conquista seu coração. Quebrado e submisso, ele pergunta, abre aspas, quem és tu, Senhor? Fecha aspas. E o Senhor responde, abre aspas,
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Fecha aspas. Atos 26, 15. Paulo é um perseguidor violento. A Bíblia faz descrições dos variados métodos usados por Paulo para perseguir os discípulos de Cristo. Vamos analisar esses métodos. Em primeiro lugar, Paulo perseguia os cristãos usando o recurso da lei. Paulo usava sua influência e seu trânsito no sinédrio para munir-se de cartas de autorização dos principais sacerdotes, a fim de encerrar em prisões e matar os cristãos. Atos 26, 10. Sua perseguição tinha um ar de legalidade e oficialidade. Ele representava o braço repressor da lei religiosa. Ele lançava mão de artifícios legais para impor aos discípulos de Cristo as mais duras sanções. É importante ressaltar que nem tudo o que é legal é moral, nem tudo o que é lícito é conveniente, nem tudo o que a lei permite deve ser feito. Há muitos facínoras que se escondem atrás da lei para matar e oprimir os inocentes. Há muitos espertalhões que despudoradamente beneficiam-se das filigranas da lei para se abastecerem e oprimirem o pobre. Há aqueles que fazem as leis, torcem-nas e as manipulam para alcançar seus propósitos escusos e inconfessos. Em segundo lugar, Paulo perseguia os cristãos em seus redutos religiosos. Paulo perseguia e castigava os cristãos por todas as sinagogas em Jerusalém, bem como por cidades estranhas. Atos 26, 11. Sua área de jurisdição transcendia os limites da Palestina. Suas cruzadas furiosas avançavam além dos limites de Israel e chegavam até Damasco, na Síria. Atos 9, 1 e 2. As sinagogas eram os locais principais de reunião, onde os judeus se congregavam para estudar a lei e orar. Ali também os cristãos se reuniam para adorar Cristo e cultuá-lo. O lugar de comunhão transformou-se num palco de opressão. O abrigo da sinagoga tornou-se um corredor de perseguição. Paulo não respeitava os recintos sagrados. Ele pensava com isso estar prestando um serviço a Deus. Em terceiro lugar, Paulo empregava a tortura psicológica. A perseguição impetrada por essa fera selvagem e por esse boi bravo não consistia apenas em sanções legais contra os novos convertidos. Ele os castigava não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele mesmo testemunha, abre aspas, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, fecha aspas, Atos 26, 11. Ele era blasfemo, 1 Timóteo 1, 13, e forçava os neófitos a blasfemarem. Alguns crentes novos na fé, com medo da morte, recuavam e blasfemavam. Outros, porém, suportavam os açoites, as prisões e a morte, permanecendo fiéis. Atos 26, 10. A tortura psicológica é pior do que o castigo físico. Os campos de concentração nazistas usaram esse artifício maldito e levaram muitas pessoas à loucura. Ainda hoje, a tortura é um dos instrumentos mais aviltantes e ignominiosos
usados para arrancar confissões e declarações que incriminam as vítimas ou aqueles que se quer condenar. Em quarto lugar, Paulo empregava a tortura física. Em sua carta aos Coríntios, Paulo diz que perseguiu a Igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Aos crentes da Galácia, seu relato é ainda mais contundente. Abre aspas. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a Igreja de Deus e a devastava. Fecha aspas. Gálatas 1:13. Nessa perseguição, usou vários métodos. Ele caçava os crentes por todas as partes. Paulo era um caçador implacável. Atos 9:2, 22:5, 26:9. Ele não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém. Caçava-os por todas as cidades estranhas. Agora, escoltado por uma soldadesca do Sinédrio, marcha para Damasco, capital da Síria, para prender os cristãos e levá-los manietados para Jerusalém. Atos 9:2. Seu propósito em prender os cristãos em Damasco era trazê-los para Jerusalém e puni-los exatamente no local onde eles afirmavam que Jesus havia ressuscitado. Atos 22:5. Sua intenção não era apenas castigar os cristãos, mas jogar uma pá de cal no cristianismo. Seu ódio, na verdade, não era propriamente contra os cristãos, mas contra Cristo. Ele testemunha ao rei Agripa, abre aspas, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, fecha aspas, Atos 26:9. Escrevendo a seu filho Timóteo, Paulo testemunha, abre aspas, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, fecha aspas, 1 Timóteo 1:13. Paulo, ao perseguir a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Por isso, quando Jesus aparece-lhe no caminho de Damasco, pergunta, abre aspas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Fecha aspas, Atos 9:4. Ele então indaga, abre aspas, quem és tu, Senhor? Fecha aspas. E a resposta foi, abre aspas, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Fecha aspas, Atos 9:5. Diante do Sinédrio, Paulo disse, abre aspas, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Fecha aspas. Atos 22:4. O povo de Damasco, ao ouvir a pregação de Paulo, logo depois de sua conversão, reafirma como Paulo perseguiu de forma implacável os crentes. Não é este o que extermina em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com... Vou ler de novo esse trechinho aqui. O povo de Damasco, ao ouvir a pregação de Paulo, logo depois da sua conversão, reafirma como Paulo perseguiu de forma implacável os crentes. Abre aspas. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Atos 9:21. Ele manietava os crentes. Ao entrar nas sinagogas,
Paulo não apenas dava ordens de prisão aos crentes, mas os amarrava e os levava, assim, aos principais sacerdotes. Atos 9, 21. Ele corrobora, abre aspas, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Fecha aspas. Atos 22, 5. Ele encerrava os crentes em prisões. O propósito de Paulo em ir a Damasco era descobrir lá alguns crentes a fim de levá-los presos para Jerusalém. Atos 9, 2. Ele diz ao povo de Jerusalém, abre aspas, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Fecha aspas. Atos 22, 4. Depois de sua conversão, quando Deus o mandou sair de Jerusalém, Paulo tentou argumentar com Deus dizendo, abre aspas, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão os que criam em ti. Fecha aspas. Atos 22, 19. Ele açoitava os crentes. Paulo não somente acorrentava e prendia os cristãos, mas também os castigava fisicamente. Atos 22, 5. Ele disse, abre aspas, Senhor, eles bem sabem que eu açoitava os que criam em ti, fecha aspas. Atos 22, 19. Diante de Agripa, Paulo declara, abre aspas, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Atos 26, 11. Paulo era um carrasco, um homem truculento, selvagem, bárbaro, um monstro celerado em seu zelo ensandecido. Ele matava os crentes. Paulo não apenas caçava os crentes como uma fera selvagem caça a sua presa, como também os devorava. Ele não apenas os acorrentava, prendia e açoitava, mas também os matava. Ele devastava a igreja. Sempre que o sinédrio deliberava sobre a morte dos crentes, encerrando em prisão, Paulo dava seu voto para que fossem mortos. Diz ele, abre aspas, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Fecha aspas. Atos 26, 10. Diante da multidão amotinada de Jerusalém, Paulo testemunhou, abre aspas, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Fecha aspas. Atos 22, 10. Fim do capítulo 1, 2.